nosso presidente Jair Messias Bolsonaro! É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. Como é? Creio que eu possa quebrar o protocolo. Tem uma passagem bíblica que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, e todos os dias da sua vida. Então quero passar a palavra à primeira-dama, a senhora Michele. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Obrigada pelo apoio. Obrigada pelas orações. Obrigada por todos aqueles que rezam por nós, daqueles que mentalizam coisas boas ao nosso respeito. Deus é muito bom. E não tem sido fácil, realmente. Nós estamos aqui no momento aonde passa um filme pelas nossas cabeças. É um momento de muita emoção. Obrigada. Amém. Momento de muita emoção para todos nós. Obrigada. E aqui agradecer a todos os presentes. Agradecer toda essa força. Agradecer também a equipe de produção que organizou tudo, que colocou acessibilidade para a comunidade surda. Nosso intérprete Sérgio, no telão. Eu amo vocês, tá? Dizer que realmente não está sendo um momento fácil nem para falar. A energia está muito boa. A gente consegue sentir o carinho de cada um de vocês. Chegaram cedo aqui para estar nos apoiando, para estar 4 horas da manhã, para estar apoiando um projeto de libertação para a nossa nação. Meus queridos, há 4 anos nós passamos por essa experiência e a gente não tinha ideia do que nós iríamos enfrentar. Amém. Nós não tínhamos ideia do que estava por vir. Mas, como eu falei ontem, em Vitória, Espírito Santo, que quando eu cheguei ali na Santa Casa, que eu vi o meu marido ali deitado naquela maca, desconfigurado, eu olhei para o teto do hospital
e falei: o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Se for para a vida, glória a Deus. Mas se for para a morte, glória a Deus. E naquele momento, nós vivemos cada minuto na dependência de Deus. Irmãos, foi a preço de sangue estarmos aqui. Deus, Ele ama essa nação. Essa nação é abençoada. Essa nação é próspera. Essa nação é rica. Ela só foi mal administrada. Deus ama essa nação. Deus ama essa nação. Nós aprendemos a interceder por ela. Nós aprendemos a amar o nosso Brasil. Com a campanha dele, foi resgatado o patriotismo. Essa chama foi acendida. Hoje nós temos orgulho de dizermos que nós somos brasileiros. Uma terra santa, uma terra escolhida por Deus. E Deus tem promessas para o Brasil. E todas as promessas irão se cumprir. Enquanto existir esse joelhinho aqui, as promessas de Deus irão se cumprir. E graças a Deus, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado discernimento. Gente, eu tenho falado de Deus porque é o nosso pilar. E sem Ele nós não somos nada. Eu sempre falo para Ele, eu sempre oro, toda terça-feira no gabinete dele quando ele vai embora. Quando o Planalto se fecha, eu entro com os meus intercessores. E eu oro na cadeira dele, e eu declaro todos os dias: Jair Messias Bolsonaro, ser forte e corajoso. Não temas, não temas. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo, além de ser lindo, né? Mas é meu. E o mais lindo que eu vejo é que Deus tem capacitado ele todos os dias. E muitas vezes, queridos, ele dorme angustiado, ele deita angustiado. E de madrugada, ele é meio sem noção com o celular, tá? Mas quando eu vejo ele assistindo ali, ouvindo Paulinho Gogó, Ceará, da Praça é Nossa, e eu vejo aquela alegria, aquele sorriso vindo de dentro, eu falo: glória a Deus. Ele me acordou, eu tô com raiva dele, mas glória a Deus porque ele amanheceu bem. E eu tenho certeza que ele vai ter um dia bom. Não é fácil estar do outro lado. A reeleição não é por um projeto de poder como muitos pensam. Não é por status, porque é muito difícil estar desse lado. A reeleição é por um propósito de libertação. É por um propósito de cura para o nosso Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Deus é o Deus do nosso Brasil. Aleluia. Irmãos, tem tantas passagens que falam da nossa nação, tantas promessas. E Deus ainda fala mais. Deus ainda fala mais. Que quando o justo governa uma nação, o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, o povo geme. E nós cremos que é um momento novo para a nossa nação. Eu, como cristã, e muitos aqui são, estamos na mesma corrente, na mesma aliança de intercessão e oração pelos governantes. Nem precisa muito,
Nem precisa muito, é só você obedecer. Obedece os mandamentos do Senhor. Orai pelas autoridades instituídas e tudo vai dar certo. Esse é o momento que Deus tem aberto os nossos olhos. Eu não entendia, meus queridos. Ele um deputado, ralezinho, né? Não tinha partido, não tinha dinheiro, mas justo. E Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Eu, uma dona de casa, que cuidava dos nossos filhos, para ele ter paz, para ir toda terça-feira para Brasília e voltar toda quinta para o Rio. E o Senhor vê graça em nós. Fácil não é. Passamos por um atentado, tem sequelas até hoje. Eu tenho doença autoimune. A minha filha teve síndrome do pânico. A nossa família é atacada, a nossa G, 1 aninho e pouco, atacada. Muita maldade. Não querem ver o bem do nosso Brasil. Falam, são vários rótulos que ele tem. Falam que ele não gosta de mulheres. E ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis. 70 leis de proteção para as mulheres. Falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dava direito às mães com filhos de microcefalia de receber o BPC. Ele está cuidando de uma mulher mãe. Quando ele cuida de uma criança rara, ele está cuidando de uma mulher mãe. Quando ele leva água para o Nordeste, ele está cuidando da mãe dona de casa. A mãe que leva o balde ali, a bacia na cabeça, para fazer o alimento, para dar banho nos seus filhos. Esse é o presidente que falam que não gostam de mulheres, que não gosta de mulheres. A diferença é que ele faz. A diferença é que ele não quer se promover. Nós não queremos nos promover. Nós queremos fazer. Nós queremos entregar. E esse é o nosso compromisso. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, que nós iríamos trabalhar e não iríamos deixar ninguém para trás. Esse é o nosso trabalho pela nossa nação. É um novo ciclo, meus queridos. Mas eu creio que Deus é por nós. Eu creio que Deus é pelo nosso Brasil. Eu creio na libertação, eu creio na salvação, eu creio na cura, eu creio no resgate. E eu creio que o Brasil será celeiro de bênção para outras nações. As palavras do Senhor vão cumprir nessa terra. Sejam fortes, queridos. Sejam fortes e corajosos. Não negociem com o mal. Essa luta não é contra homens e mulheres, é contra potestades e principados. A palavra do Senhor não vai voltar vazia. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida e pela missão de ser presidente dessa nação. Todos os dias, quando me levanto, eu tenho quase que uma rotina.
E nessa passagem, eu dobro meus joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Peço também a Ele mais que sabedoria. Peço força para resistir e coragem para decidir. E estou sendo atendido. Por vezes eu tento entender como cheguei até aqui. Quem era eu? O que eu representava? Por que acreditaram em mim? Um breve histórico. Em novembro de 2014, após a reeleição de uma senhora, em casa, aqui na Tijuca, eu falei: temos que mudar o Brasil. Como mudar o Brasil? Um parlamentar do baixo clero, que tinha sido reeleito para o seu 7º mandato. Como enfrentar pessoas poderosas? Isso está registrado em um vídeo no YouTube, na Academia Militar das Agulhas Negras. Me dirigi a uns 400 cadetes que esperavam a hora de entrar para serem declarados aspirante oficial. Está no YouTube. Falei até sobre morte, o que poderia acontecer. Comecei a andar pelo Brasil. Aos poucos, pessoas foram acreditando em mim. Tem uma passagem sozinho pelo coração do estado do Amazonas, Manacapuru. Chegando ali no porto, sozinho, tinha umas 200 pessoas me esperando. Tenho certeza que tínhamos as mesmas dúvidas. Eu perguntava para mim mesmo: o que eu estou fazendo aqui? E eles, com toda certeza, deviam estar perguntando: o que esse cara veio fazer aqui? Sozinho? Lembro de uma passagem por Cuiabá. Cheguei arrebentado num hotel, talvez 3 estrelas. Estava tão cansado que não conseguia dormir. Desci para conversar com a única pessoa que atendia na portaria. Plantão da hora, que é papo. Estava eu lá, conversando com o porteiro. Em dado momento eu falei para ele que estava fazendo campanha para ser presidente da República. Ele sorriu. O ambiente estava bastante descontraído. Eu também gargalhei. E daí, eu fiz uma pergunta para ele. Já que era uma pessoa humilde, eu falei: o que é mais difícil ou mais fácil? Eu me eleger presidente ou você comprar o hotel? Ele me respondeu: muito mais fácil comprar esse hotel. Eu gostaria de me encontrar com essa pessoa hoje em dia, mas não para falar: eu sou presidente e você continua na portaria. É para conversar com ele
e falar que nesse país, quando temos fé, temos vontade, acreditamos, os seus sonhos tornam-se realidade. Esse é um país onde todos têm oportunidade. Quantas vezes eu ouvi pelas ruas, todo o poder emana do povo. Isso é verdade? Vocês estão aprendendo. Até porque tem uma passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Quando se fala em poder do povo, alguém acha que o povo cubano ou venezuelano não quer a liberdade? Querem a liberdade. Tem? Não. Mas por que chegar nesse ponto? Escolhas erradas. Somos escravos das nossas decisões. Acreditaram em conversas fáceis. Conversa de tapinha nas costas, de prometer o paraíso para cada um de vocês. A vida de ninguém é fácil. E para superar as dificuldades, quem tem que estar na frente é cada um de vocês. Não é o presidente, o governador Castro ou um prefeito. A nossa missão é não atrapalhar a vida de vocês. É cada vez mais tirar o Estado de cima de vocês. Estado forte, povo fraco. Povo forte, Estado forte. Sobrevivemos a um atentado. Deus me salvou. Nos elegemos presidente. Não existe melhor técnico de um time de futebol se o pessoal não entrar em campo com o espírito do técnico. Formamos então o nosso time de ministros, alguns aqui presentes. Quem esperava o ministério, que só era lembrado por corrupção, ter à frente um jovem, também capitão do Exército, formado pela AMAN, formado pelo IME, que é o Tarcísio de Freitas. O que o Tarcísio fez? Presidente, o nosso orçamento é muito pequeno. Temos teto de gasto, que outros presidentes não tinham. Então vamos concluir obras. E começou a trabalhar o Tarcísio, concluindo rodovias, chamando o Exército Brasileiro, com seus batalhões de engenharia, a trabalharem. Perguntem a quem mora no Centro-Oeste o que era a BR-163, quando faltava apenas 50 quilômetros para ser concluída, há mais de 20 anos. O Exército concluiu a obra em poucos meses. O trânsito, na época das chuvas, levava 10 dias para passar naquele pequeno trecho de estrada. Agora passa em 1 hora. E por que não se investia nisso no passado? Porque a prioridade era outra. A corrupção era o combustível de governos anteriores. Também, no Ministério do Tarcísio, fez ressurgir o modal ferroviário. Daqui 3 meses, no máximo, se inaugura a ferrovia Norte e Sul, 4.100 quilômetros, barateando o preço de produtos em todo o Brasil. Também, com o apoio do nosso parlamento, está aqui o presidente Arthur Lira, um enorme aliado nosso,
tem colaborado muito com o governo. Graças a ele, conseguimos aprovar leis que vieram a baixar o preço dos combustíveis. A grande maioria dos parlamentares, cada vez mais, estão com o governo e o governo está com eles. Temos 3 poderes, mas o legislativo e o executivo são irmãos. Nós temos que respeitar a Constituição, jogar dentro das 4 linhas, que pese um ou outro de fora está dando tijolada para dentro do campo. Vamos superando a tudo isso daí. Tivemos também um ministro, que está licenciado agora, Rogério Marinho, que concluiu as obras da transposição do São Francisco. Era para ter acabado, a obra era para ter terminado em 2010, passou para 12, 14, 16. A obra transpôs apenas dinheiro para o bolso de corruptos e não água. Concluímos isso. Água, em grande parte do Nordeste, é uma realidade. Também o nosso Exército, com a Codevasp, fura dezenas de poços todos os meses, levando dignidade a essas pessoas. Eu estou mostrando o que nós fizemos, o que pretendemos continuar fazendo. Isso não é virtude, é obrigação. E quando se fala em transposição, se fala em corrupção, em 2015, vocês sabem quem estava na frente do governo. Mas os desmandos, os descasos, a roubalheira, obras começadas e não concluídas, a Petrobras se endividou em 180 bilhões de dólares. A dívida de 900 bilhões de reais. Para ter noção, o quanto de dinheiro foi desviado. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Conta que vocês estão pagando. Iniciamos um governo com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Formar ministério não foi fácil. Muita gente queria que os ministérios fossem formados a exemplo de outros governos. Conseguimos ter a coragem que eu peço a Deus, a força para escolher um time de ministros. Vocês hoje conhecem os nossos ministros, conhecem em grande parte os deputados federais, os senadores, sabem o que é poder legislativo. Hoje vocês sabem também o que é Supremo Tribunal Federal. Montamos o nosso ministério. O nosso povo hoje tem conhecimento. Sabe
pelo que deve lutar. O poder emana do povo, se o povo bem escolher os seus representantes. Como disse a minha esposa aqui, a minha vida não é fácil, mas eu fui voluntário. E modestamente, Marco Feliciano, tem alguma coisa nos ligando. Não tem outra explicação para estarmos de pé até hoje. Por termos enfrentado uma pandemia, uma guerra que não acabou ainda, uma seca como não vista nos últimos 90 anos. O mundo todo sofrendo as consequências daquela política que eu fui contra. Fica em casa, que a economia a gente vê depois. Todos vocês sofreram com isso. Não vocês brasileiros apenas. O mundo todo sofreu com isso. Buscamos medidas para minorar o sofrimento do nosso povo. Alguns falam, ele não tem o olhar para os mais pobres. Em 2020, onde muitos obrigaram a todos a ficar em casa, e eu falei, vamos combater o vírus e também fazer com que a nossa economia não seja destruída. Com a obrigação de ficar em casa, descobrimos que tínhamos os conhecidos invisíveis, informais, aqueles, talvez algum aqui, que vendiam biscoito Globo na praia, vendiam um picolé na arquibancada de um jogo de futebol, um cachorro de gato em praça pública. Esses foram obrigados a ficar em casa para morrer de fome, ou para sair de casa desesperado, em busca de um pão para o seu filho, e fazer coisa que ele nunca imaginava que poderia fazer. O que o governo fez imediatamente? Criou o auxílio emergencial. Nós gastamos em 2020, com auxílio emergencial, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Como esse governo não pensa nos mais pobres? Esse governo, no final do ano passado, dentro da responsabilidade fiscal, extinguiu o Bolsa Família, que pagava em média R$190. Tinha mulheres ganhando R$80. Passaram a ganhar, no mínimo, R$400. E agora, com o apoio do nosso parlamento, deputados e senadores, passamos para R$600. E conversei essa semana com o Paulo Guedes. Esse valor será mantido a partir do ano que vem. Com a inflação prejudicando a todos, em especial o preço dos combustíveis, tivemos a presença marcante do presidente da Câmara, aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira. Ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação se não for por decisão dele. Botou para votar proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, botando um freio na sanha de impostos no Brasil. Zeramos impostos federais de gás de cozinha desde o ano passado, de diesel há 4 meses, e foi colocado um teto do ICMS, que é o imposto estadual, não apenas para combustível, mas para a energia elétrica, para as comunicações e para o transporte.
tenho certeza, teremos deflação no corrente mês. Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira. Obrigado, deputados e senadores. É o trabalho em conjunto. Eu conheço o parlamento, fiquei lá dentro 28 anos. Já discursei para um plenário vazio várias vezes. Mas por que eu discursava para um plenário vazio? Para poder ter um espaço à noite, ir na Voz do Brasil. Montamos o nosso ministério. Posso citar vários outros ministros, como por exemplo o Fábio Faria, das comunicações. É o homem que negociou o 5G para o Brasil. Que a garotada tanto gosta de jogar, vai jogar 5G no Brasil. Além de muitas outras coisas fantásticas com o 5G. Como tive com o senador Ciro, no estado dele, Piauí, numa fazenda 5G, onde a precisão na direção das máquinas está na casa de 2 centímetros. Entre outras ações com 5G no campo, a produtividade aumentará em média 20%. O nosso agronegócio na vanguarda. Quando eu decidi ir para a Rússia em fevereiro, fui criticado por grande parte da mídia, por uma parte considerável de chefes de Estado de outros países. Decisão, vamos para a Rússia. Botei o Braga Neto dentro do avião e vamos conversar com o Putin. Conversei por 3 horas com ele, a 2 metros de distância e sem máscara. A negociação, interesse dos nossos povos. 2 meses depois, aportaram no Brasil 26 navios com fertilizante. O nosso agronegócio, prezada Tereza Cristina, uma gigante em nosso ministério. Vem cá, Tereza. Essa é a pequena grande mulher que faz a diferença. Todas as minhas viagens ao exterior foi precedida da viagem dela. Quando eu chegava, estava quase tudo pronto. Faltavam apenas assinaturas. Essa pequena grande mulher, com os fertilizantes, garantiu a nossa segurança alimentar. Bem como a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. A senhora presidente da OMC, há 3 meses, veio a Brasília. Conversamos por 1 hora. Ela saiu dali e lá fora declarou: sem o Brasil, o mundo passa fome. O nosso agronegócio é fantástico. Não é lucro apenas para o homem do campo. Sem eles produzirem, temos inflação nos alimentos, ou o que é pior, poderemos ter desabastecimento, falta de alimento. Mais ainda, o trabalho dela fantástico.
Vocês devem se lembrar. Lá no governo Fernando Henrique Cardoso, tínhamos em média uma invasão do MST por dia. No nosso governo, passou a ser 4 por ano. Onde o trabalho da Tereza Cristina? Ela escolheu para presidir o INCRA uma pessoa chamada Geraldo Mello. E ele, cumprindo a determinação da Tereza Cristina, começou a titular terras pelo Brasil. Concluímos agora 370 mil propriedades tituladas. Essas pessoas que integravam o MST eram poceiros. Eles não eram donos da sua terra. Passavam um ônibus ou um caminhão, eles pensaram obrigado a embarcar e invadir uma propriedade que nem sabia onde ficava, quais os motivos, qual a razão. Se não fizesse isso, perdia a posse da sua terra. E um detalhe importante, já que a minha esposa falou sobre mulheres, dos 370 mil títulos, 90% são de mulheres. Homem, no meu governo, só tem título se ele for solteiro ou viúvo. Sendo casado ou vivendo em união estável, o título vai para elas. Elas sabem melhor cuidar desse negócio. Mais ainda, trouxemos esse pessoal para a legalidade. Tornaram-se cidadãos. Pode procurar uma agência bancária. Se integraram à agricultura familiar. Passaram a ser amigos do fazendeiro do lado. E se preocupar de modo que a sua terra não venha a ser invadida. Mudaram completamente de lado. Não pela força, mas pela razão. Esse é mais um pedaço. Obrigado. É mais um pedaço do que faz o nosso governo. Em 2020 e 2021, pandemia, lamentamos todas as mortes. Fizemos o possível. A condução do combate à Covid, por decisão judicial, passou a ser de governadores e prefeitos. Alguns conduziram muito bem, outros nem tanto. Esses nem tanto fizeram com que vocês experimentassem um pouquinho o que é ditadura. Fique em casa, mandando a sua força policial prender surfista, prender mulheres em praça pública, prender pequenos comerciantes que tinham botado o teu carrinho numa esquina, porque ele precisava alimentar a sua família. E também grave, Marcos Feliciano, mandaram fechar igrejas e templos religiosos. Nem em guerra se fecha uma igreja ou um templo religioso. Alguns governadores, em especial do Nordeste, tomaram medidas restritivas não permitidas sequer em estado de sítio, que eu posso pedir, mas o decreto vai para o parlamento. E se algo errado acontecer durante o estado de sítio, eu, presidente, respondo. Esses que abusaram não responderam por nada. Aprendemos um pouquinho, sentimos na pele o que é uma ditadura. Mas o tempo passa,
as feridas cicatrizam. Nós temos que pensar não apenas no Brasil do presente, no Brasil do futuro. Temos que nos anteciparmos a problemas. E olhem só, quando se fala em Nordeste, já começa a sair da prancheta a construção de eólicas offshore, ou seja, torres de energia construído na costa do Nordeste, do nosso Nordeste, tão esquecido por aqueles que diziam amar o nosso povo de lá. A produção de energia limpa, será equivalente a 50 vezes Itaipu Binacional. O Nordeste todo será reindustrializado. A maior parte da energia será vendida para outros países, o hidrogênio verde. E quando se fala em Itaipu Binacional, para falar apenas de uma estatal, entre tantas que nós temos, não é fácil privatizar. Algumas, no meu entendimento, não, pouquíssimas, que são estratégicas. Vocês conheciam Itaipu Binacional apenas como uma usina que gerava energia. E mais nada além disso. Quase nada era feito com o lucro daquela empresa. Com a nossa chegada ao governo, terminamos com o recurso de Itaipu Binacional, a extensão de 600 metros no aeroporto de Foz do Iguaçu. Já estamos em condições de receber voos de outros países. Não mais vão pousar na Argentina. Ao pousar no Brasil, vão ocupar a nossa rede hoteleira. Mas daqui a 2, 3 meses, vamos concluir a segunda ponte do Brasil com o Paraguai. E não é uma ponte qualquer. O seu vão são de 500 metros. Já começou a se fazer a segunda ponte com o Paraguai, lá em Porto Murtinho, no nosso Mato Grosso do Sul, da Tereza Cristina. Faz parte da Bioceânica. É a nossa saída para o Pacífico. O que estamos fazendo não é virtude, é obrigação. Temos o zelo com a coisa pública. Não tem jeitinho no nosso governo. 3 anos e meio, sem corrupção. Se aparecer, vamos colaborar nas investigações. Tivemos a CPI da Covid. Qual a conclusão? Qual a conclusão da CPI da Covid? Não acharam nada. Me acusaram de corrupto virtual. Queria comprar a vacina Covaxin. Mas não quiseram apurar o consórcio do Nordeste, onde desviaram 50 milhões de reais e não compraram um respirador sequer. Teve nordestino que morreu asfixiado por falta de respirador. Mas nós sabemos do caráter do presidente da comissão. O caráter desse presidente da comissão, que foi ministro da Justiça de Fernando Henrique, que foi procurado pelo então sindicalista Lula para botar em liberdade 10 sequestradores. E chamou os sequestradores de meninos que se equivocaram quando fizeram o sequestro. Esse mesmo cara
Esse mesmo cara que defende o roubo de celulares como um direito do bandido roubar para tomar uma cerveja. Esse mesmo cara que fala que a guerra da Ucrânia se resolve tomando cerveja. Esse mesmo cara que quer legalizar o aborto no Brasil. Esse mesmo cara que quer legalizar as drogas no Brasil. Será que esse cara sabe quanto sofre uma mãe quando um filho se entrega às drogas? Será que ele sabe o sofrimento dessa mãe com essa criança no mundo das drogas? Esse mesmo cara que em decreto de 2019, além de querer a desconstrução da heteronormatividade, criou o que se chama ideologia de gênero. Com isso, emboscar nossos filhos e netos a partir dos 5 anos de idade, dentro da escola, para estimulá-lo ao sexo desde essa idade. Isso não é papel de alguém que quer o bem do seu povo. Não teria aqui adjetivo para qualificá-lo nesse momento. Quem sabe num debate, caso ele esteja presente. Vamos para o encerramento. Eu tenho dito que tem algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade. Eu quero me dirigir àquele jovem de esquerda que fala que é bacana o outro lado. Esse jovem de esquerda, como quase todos os jovens, tem um telefone celular. Dizer para esse jovem de esquerda que o seu candidato prega o controle social da mídia, diz que quer regulamentar as mídias sociais. Diz esse jovem que país como Coreia do Norte, Cuba, a internet só é acessada para você ver conteúdos do governo. Você não tem liberdade. Você quer perder a sua liberdade nas mídias sociais? Esse jovem quer perder a sua liberdade nas mídias sociais. A nossa imprensa quer ser controlada por esse outro governo. Por pior que sejam algumas matérias contra a minha pessoa. Eu entendo como liberdade, mesmo sendo injusta, na maioria das vezes, essa matéria. Pior que uma imprensa trabalhando mal é uma imprensa fechada. Jamais defenderei o fechamento da mídia no Brasil. Dizer a esse jovem, porque é comum termos na nossa família gente que é de esquerda, em especial os mais jovens, até porque tem um velho ditado. Quem até os 20 não foi de esquerda, é porque não tem coração. Quem depois dos 20 continua de esquerda, é porque não tem cérebro. Se os pais tiverem condições, pague uma passagem para esse jovem, prezado governador Denário, e ir para o seu estado, Roraima, ir para Boa Vista,
E se for possível, vá para Pacaraima, que é a divisa do Brasil com a Venezuela. E veja, jovem, os seus colegas jovens fugindo a pé para o Brasil. Hoje a média, que já está há vários anos, são de 500 pessoas vindo da Venezuela para cá. Você vai ver o seu colega jovem, com a mesma idade tua, pesando em média menos 15 quilos, fugindo muito mais da fome do que da violência. A maioria que chegam lá são mulheres e crianças. Mulheres são mineradas ao longo do caminho, são obrigadas a se prostituírem para poder alimentar os seus filhos. Vão para os abrigos do Exército, ou em Pacaraima, ou em Boa Vista, lá do governador Denário, que colabora conosco grandemente no estado de Roraima. Discutir a relativização da soberania nossa sobre a Amazônia. E com o seu poder de veto ele falou, a Amazônia é do Brasil e não tem mais conversa. Alguns queriam que eu ficasse do lado daqueles que queriam a Amazônia para eles. A Amazônia é nossa. Não será repartida com o mundo. Fazemos o possível para preservá-la. Mas temos lá, Coronel Menezes, meu colega lá do Amazonas. Temos lá 25 milhões de brasileiros que têm que ser tratados, protegidos por nós. Em grande parte protegido pelo Exército Brasileiro, nos seus comandos militares de área e nos seus pelotões de fronteira e batalhões. Onde quer que seja do nosso Brasil, temos a presença das nossas Forças Armadas. Forças Armadas, que cada vez mais foram afastadas do centro do poder, com a criação da defesa em 99, não por uma necessidade militar, mas por uma imposição política. O militar atrapalhava os governos naquela época. No nosso governo, mudamos isso. Falaram que botei muito militar. Acho que eu não botei muito, botei o suficiente. Mas se fosse para botar bandido, vocês tinham votado no outro candidato. Alguns falam sobre o meu escolhido para vice. Tem aqui o Cláudio, que é governador, temos prefeitos. O vice é aquela pessoa que tem que estar ao teu lado nos momentos difíceis. O vice não pode ser aquela pessoa que conspire contra você. O vice é a solução do problema. E eu escolhi, sim, um general do Exército Brasileiro, que vocês o conhecem muito bem, por ocasião da intervenção aqui no Rio de Janeiro, um estado à época tomado pelo caos. Ele recebeu a missão de intervir no estado e fez um trabalho fantástico no nosso Rio de Janeiro. Muitas consequências positivas. O Cláudio Castro hoje colhe. Braga Neto depois coloquei como chefe da Casa Civil, posto que agora o senador Ciro, com muito zelo, ocupa, fazendo a negociação com o mundo político. Depois eu coloquei no Ministério da Defesa. Ele pegou a pandemia quando ocupava a Casa Civil e Defesa. Fez o seu trabalho, juntamente com o ministro da época da Saúde, depois o Queiroga, que está presente aqui,
levando meios para o Brasil todo. A nossa Força Aérea trabalhou 24 horas por dia. A nossa Marinha, da mesma maneira. E trabalhando duro. Mas a gente vê no semblante do militar a vontade dele de servir a sua pátria. Esse é o espírito que nós levamos para dentro do parlamento brasileiro, dentro do poder executivo. Trabalhando com gente séria ao seu lado. E a prova está aí. Eu não preciso falar para vocês, nesse meu lançamento aí, a reeleição, o que vou fazer caso reeleito, democraticamente e de forma transparente. Vocês sabem o que eu vou fazer. Obviamente, aprendi muita coisa. Algumas coisas temos que mudar para melhor. Temos que trazer o jovem de esquerda para o nosso lado, mostrar a verdade para ele, mostrar o que ele tem a perder com o seu candidato. Onde o seu candidato apoiou outros pela América do Sul, olha a miséria que está esse país. Olha a Venezuela, que tinha um apoio, Chávez e Maduro tinham o apoio do cara. Olha para onde está indo a nossa Argentina, a sua economia, um país próspero. 50% da sua população está próxima da linha da pobreza. Olhe para onde está indo o Chile, cuja primeira medida do presidente eleito foi acabar com os carabineiros, a sua polícia militar. Olha a nossa Colômbia, onde elegeram um guerrilheiro. Um dos serviços mais procurados na Colômbia, atualmente, que o cara não assumiu ainda, é o serviço de passaporte. O pessoal quer sair do seu país. Nós não vamos sair do Brasil. Nós somos a maioria. Nós somos do bem. Nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e o legislativo. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E interessa para todos nós. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. E temos outras poucas potências de olho no Brasil. O que nós queremos? Paz, tranquilidade, respeito à Constituição, respeito às leis, interdependência entre os poderes. Queremos harmonia, queremos prosperidade, gerar alegria para vocês. Isso não é fácil, mas quem deve dar o norte para nós é o povo brasileiro. Tenho certeza que aquilo que vocês querem será atingido. A maioria dessas pessoas querem o nosso bem. Não podemos simplesmente deixar as coisas acontecer. Não é fácil você tentar mudar algo que vinha torto há décadas, mas dá para mudar o destino do Brasil, como estamos mudando. Eu sou o primeiro presidente que tem o teto de gastos. Ninguém teve isso. Eu tenho um limite para gastar. Mas dizer a vocês, vivemos num país maravilhoso.
Um país fantástico. Com um povo completamente miscigenado. O atual presidente não procura dividir para vencer. Eu não divido brancos e negros, homos e héteros, nordestinos e sulistas, homens e mulheres. É um governo de todos 215 milhões de brasileiros. Todos nós queremos a mesma coisa. Nós sabemos que o outro lado tem a malícia, tem a mentira, tem falsas promessas. Nós temos a realidade. Custe o que custar. Doa ou não, palavras fortes serão ditas. Todos nós somos iguais. A minha diferença para vocês agora é que eu estou num tablado. Não existe nenhuma diferença entre nós. O que eu mais quero é lá na frente, bem lá na frente, entregar o poder de forma democrática e transparente para quem vier me suceder, mas entregar um país muito, mas muito melhor do aquele que eu recebi em 2019. Vocês sentiram o gosto de acreditar na política. Sentiram como é gostoso estar na política e defender uma boa causa. Acreditar no outro lado, que fala a tua linguagem, que tem o teu coração verde e amarelo e quer um futuro melhor para o seu país. Nas minhas andanças pelo Brasil, uma coisa fantástica, cada vez mais eu vejo nas ruas as cores verde e amarela. Ontem, em Vitória, não tinha prédio que não tinha algumas bandeiras do Brasil na sua janela. Uma juíza identificou a bandeira nacional como um símbolo meu. Não é símbolo meu, não, é símbolo nosso. Mas muito obrigado por essa comparação. Aqui, ó. Nós não queimamos a nossa bandeira. Nós não pisoteamos essa bandeira. Essa bandeira nos une. Essa bandeira mostra que nós temos um governo, temos um povo, temos uma nação ao nosso lado. É o símbolo maior da nossa pátria. Nós, militares, juramos dar vida pela pátria. Todos vocês aqui juraram dar vida por sua liberdade. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. É o exército do povo. É o exército que está do nosso lado. É o exército que não admite corrupção. Não admite. Não admite fraude. Esse é o exército que quer transparência, que quer respeito. Quer não. Merece e vai ter. Esse é o exército que nos orgulha. É o exército, 210 milhões de pessoas. Não tem preço. Nas minhas viagens pelo Nordeste, quando eu falo com o comandante do helicóptero, procura um pequeno vilarejo, uma pequena cidade e posa lá. Chamo de parada inopinada. Não tem preço a maneira como nos tratam, com o carinho que o povo nordestino nos recebe. Isso é em qualquer lugar do Brasil.
Da onde vem isso tudo? Vem da confiança, vem da palavra, vem da verdade. Isso não tem preço. Eu me considero, nesse momento, o craque do Botafogo que marcou o segundo gol contra o Atlético Paranaense. O meu time do coração no Rio de Janeiro, o nosso Botafogo Futebol de Regatas. Esse é um país da alegria, da fraternidade, da amizade. É um país de paz. Não precisamos de outra ideologia que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Precisamos é continuar com o que nós temos, aperfeiçoando alguma coisa, mas para o bem de todos. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Dizer a vocês, com a minha esposa, há pouco disse, não ficou fácil a nossa vida, mas uma coisa me conforta, é não ver sentado naquela minha cadeira um comunista. Para mim, seria muito mais fácil estar do outro lado. Mas eu não dormiria em paz. Estaria atraindo 58 milhões de pessoas, no mínimo, que votaram em mim em 2018. Pessoas que acreditaram, que viram um capitão do exército, um deputado federal, do nada, se lançando candidato a presidente da República. O povo havia se cansado de velhas práticas. Estamos mudando o Brasil de verdade. E não estamos deixando ninguém para trás. Dizer a vocês do orgulho, da satisfação de estar nesse evento, que poderia ser um evento aberto, mas optou-se por esse lugar. Não tem realmente dizer o que é um momento realmente de satisfação, de eu reforçar meu pedido ao nosso Deus, que dê discernimento a todos, para decidir, não com coração ou emoção, mas decidir com razão o futuro do nosso Brasil. Uma andorinha não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha. Tenho certeza, hoje somos muito mais do que os 58 milhões de 2018. As ruas mostram isso. O tratamento de vocês, o calor, o carinho, não tem preço. Há um casamento entre nós. Há um casamento entre nós. Que é materializado pela família,
Deus, pátria, família e liberdade. Há um casamento entre nós, um compromisso de sangue, para nós levarmos o Brasil a um porto seguro, para nós combatermos todas as práticas nefastas do passado e de dizermos a todos, sem exceção: ninguém pode tudo nesse país, nem mesmo o seu presidente. E trabalhando, agindo dessa maneira, tendo o entendimento de vocês, nós atingiremos a esse objetivo. Eu quero concluir com um extrato de uma outra passagem bíblica, já que todos nós teremos um ponto final um dia. Diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Brasil acima de tudo. É o capitão do povo. E nesse momento, minha gente, nós vamos pedir. Presidente, pode cumprimentar a nação brasileira, presidente. Pode acenar para o teu povo. Pode nesse momento dizer: obrigado, 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 minha gente. Aí está ele, o presidente que o Brasil escolheu. É Bolsonaro! É o capitão do povo.